Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Estamos em Esther, no capítulo 8 e 9, e começamos hoje mais um livro, o livro de Jó, capítulo 1. No capítulo 8 de Esther temos então agora Mardoqueu a ser honrado, aquele que estava jurado de morte por parte do seu inimigo Amã. Agora ele era honrado pelo rei por tudo aquilo que ele tinha feito, uma vez que Esther declarou ao rei quem era Mardoqueu e tudo aquilo que ele já tinha feito pelo rei. Vemos aqui como Esther volta a pedir pelo seu povo para que o decreto de Amã fosse revogado e fosse emitido um novo decreto. Porém, o rei não podia fazer isso, uma vez que todas as palavras que eram seladas com o anel do rei, elas tinham de ser cumpridas. Mas o rei permitiu que Mardoqueu formulasse um outro decreto e selasse com o anel do rei. Esse outro decreto dizia que os judeus eram livres para se defenderem de todos aqueles que quisessem atentar contra a sua vida e de tomar os despojos desses mesmos. Então vemos então como que os judeus, então agora autorizados pelo rei, se defendem, porém vemos que eles não tomam os despojos. Vemos aqui uma clara intenção de mostrar que a intenção dos judeus não era uma intenção de ficar com os bens, mas pura e simplesmente de se defender. E vemos no capítulo 9 toda essa ação dos judeus em sua defesa e como no dia em que supostamente eles iriam ser mortos, esse dia se transformou num dia de festa e Mardoqueu e Esther proclamam aqui uma festa que deveria ser celebrada para sempre, o dia de Purim, que ainda hoje é celebrado no povo de Israel. Entrando em Jó, o livro mais antigo da Bíblia, temos então aqui o primeiro capítulo, onde Jó é aqui apresentado diante de Satanás como um homem justo que teme a Deus e que se desvia do mal. Vemos então aqui esse homem que era tão rico, mas que agora Satanás tinha autorização para atentar contra as suas riquezas e contra os seus bens, provando na intenção de Satanás de que ele só seguia Deus por causa disso. Mas nós vamos ver como Deus permite que isso aconteça para mostrar a Satanás que Jó verdadeiramente era fiel a Deus. Vemos então aqui nesse capítulo como ele perde todos os seus bens e ainda os seus filhos, mas ele continua adorando a Deus, continua sendo fiel a Deus. O versículo que eu gostaria de destacar está precisamente no capítulo 1 de Jó, o versículo 8, que diz assim: E o Senhor disse a Satanás: Tens observado o meu servo Jó? Porque não há outro como ele na terra, homem perfeito e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Me chama a atenção como que Deus dá esse testemunho de Jó. É sempre bom termos um bom testemunho, mas principalmente quando o próprio Deus, ele olha para Jó e diz todas essas maravilhas a respeito dele. E eu me pergunto hoje para mim mesmo, quando Deus olha para mim, o que é que será que ele diz? Será que ele pode dizer o mesmo que ele disse a respeito de Jó? Pense também você, qual será o testemunho que você dá diante de Deus? É bom, gostamos às vezes de ficar bem diante dos homens, gostamos às vezes de sermos adorados, de sermos elogiados, de termos algum tipo de estatuto diante dos homens. Mas e diante de Deus? Qual será a nossa posição? Diante de Deus, qual será o testemunho que o próprio Deus pode dizer a nosso respeito? Será que Ele pode dizer, como disse aqui de Jó, um homem perfeito, reto, temente a Deus e que se afasta do mal? Será que nós também somos assim? Então que a gente possa pensar nisso e tentar nos corrigir e trabalhar na nossa vida para podermos também um dia alcançar esse testemunho tão glorioso, tão grandioso que Jó alcançou diante do próprio Deus. Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.